Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Gu, pega minha Bíblia, fazendo favor para mim. Shalom, shalom, queridos, que sono que eu acordei hoje, meu Deus. Hoje eu acordei pela graça. Hoje, até tomar um café que o Gustavo fez aqui pra mim. Obrigado, meu filho. Aleluia. Gente, hoje até o Shalom tá aqui comigo, ó, fazendo a live comigo, ó. Ó, o Shalom tá aqui, ó, comigo, ó. Fala, oi, gente, eu vim fazer live aqui com a minha mãe hoje. Shalom tá aqui comigo cedo. Tirou a roupinha dele. Né, neném? Fala, oi, gente. Fala assim, Shalom. Fala, oi. Fala, oi. Não quer nem saber, tá com sono. Gente, que manto que foi ontem. Que manto. Eu tô até agora na outra dimensão. Não voltei ainda, não. Hoje foi dormir meia-noite. Meia-noite, né, Shalom? Meia-noite. Shalom não quer saber nada, não, ó. Tô de sono. Tô com sono. Fala, eu tô sono. Fala, eu tô sono, gente. Fala, eu tô muito sono. Eu sou o Shalom da minha mãe. Eu sou o Shalom. Olha o sono dele. Fala com ele aí, ó. Shalom. Ele é bonitinho, né, gente? Achei que não é lindinha também. Só que achei que não tá lá, né? Achei que não tá lá? Tá. Fica aqui quietinho, fica. Fica bonitinho aqui, ó. Olha ele. Ele é bonitinho, né, gente? Shalom, shalom pra vocês. Sei, eles amaram o brinquedinho que você deu pra eles. Amém? Eles ficaram brincando ontem. Sejam todos bem-vindos. Amém? Hoje nós vamos começar o livro de Jeremias. Quem gosta do profeta Jeremias? O profeta chorão. Aleluia. Gustavo gosta do profeta, né? Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Gu. Gente, shalom, shalom para todos vocês. Amém? Eu não sei se você assistiu a escola ontem, online, mas eu fritei muito na unção. Fui para uma outra dimensão. Fiquei com dificuldade de voltar, mas voltei. Amém? Glória a Jesus. Parabéns para você que leu todo o livro de Isaías junto comigo. Agora nós vamos caminhar para Jeremias e vai ser um tempo poderoso. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida que você está quase entrando numa nova estação. E em breve você vai entrar nessa estação. Essa é uma estação de ruptura, crescimento, expansão em todos os níveis e em todos os lados. Principalmente se você é um desses que ora conosco já há muito tempo na madrugada. Amém? Glória a Jesus. Shalom já dormiu. Shalom não tá aguentando ficar não aguenta nem ficar por oração. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Gente, que manto. Quem tava na escola ontem? Gente, se eu não conseguir falar com você, te dar um abraço ontem, hoje possivelmente eu vou conseguir, tá? Então, se prepare. Shalom, Baruch Hashem, apóstolo. Shalom, shalom. Seja bem-vindo, Paulo. Sejam bem-vindos, amém, no nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Gente, tô até de maquiagem, nem tirei a maquiagem ontem. Gente, que unção. Que unção, tá? Que unção. Que poderoso. Glória a Jesus. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus. Tô impactada com a visão que eu tive ontem. Eu né, tava até conversando aqui com o Gustavo. Tem coisa que Deus tem que me autorizar, dizer se eu posso ou não posso. Eu tô muito feliz. Ai, gente, eu recebi uma coisa ontem que Deus tinha falado só comigo. O profeta confirmou. Oh, aleluia. E eu gosto de profeta assim, que fala uma coisa que só eu sei, nem meu esposo sabe. Certo? Coisas assim que eu nem escrevi em lugar nenhum. Eu falei, eita, glória. Gente, glória a Jesus.
Gente, essa ânsia na madrugada, vômito, é libertação. Nós estamos numa janela de 27 dias de libertação. Esses 9 dias nós estamos batendo agora na linhagem. Amanhã, todo tipo de influência sanguínea, todo tipo de influência de sangue que entrou na sua linhagem, nós vamos começar a quebrar, tá? Gente, começou ontem o ciclo de número 4. Hoje vocês vão tomar o suco, certo? Tá certo? Vocês já vão tomar o suco hoje. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Eu tô mansa porque eu tô na outra dimensão ainda, gente. Muita unção. Gente, eu tive uma experiência com Deus ontem. Eu ainda estou impactada. Eu preciso ainda, né? Nem toda experiência você pode sair contando. Primeiro eu discerno e vejo se eu posso já falar. Não fica saindo contando tudo, não. Guarda, vê se Deus vai autorizar você a falar, amém? Glória a Jesus. Gente, mas eu vou falar uma coisa pra você. Sobrenatural, amém? Glória a Deus. Aleluia. Que mão. Uau, tô muito feliz com tudo aquilo que nós vivemos, amém? Abra comigo em Jeremias, capítulo de número 1. Vamos orar? Quem é que estava ontem? Ou o povo que estava ontem não aguentou acordar hoje? Quem estava ontem? Amém? Aqui no Engel, no meu apóstolo querido. Gente, o meu apóstolo me frita demais. Ele capricha com força. Eu falo assim, amor, tira o calçado já. Tira seu óculos. O apóstolo já tá chegando aqui, ele vai pegar você. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe? Eu conto um pouquinho. Tem uma parte que talvez eu possa contar. Amém? Eu estava. Eita glória. Pô, acordado de ontem. Aleluia. Forte as tarefas. Estou descobrindo coisas que eu nem sabia. É exatamente sobre isso. Você ter domínio sobre essas informações é extremamente importante. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém? Gente, nós precisamos sempre nos encher. Muito. Amém? Glória a Jesus. Gente, as tarefas estão lá. E é tarefa no mundo, viu? Tarefa fica sempre debaixo da aula 2, tá? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do sangue de Jesus, do nome poderoso de Jesus, do seu Filho amado, a única porta de acesso legal. Eu quero, Senhor Jesus, te agradecer por esse dia, te agradecer por tudo que nós estamos vivendo aqui em Santa Maria. Quero te glorificar por cada devocional, por cada oração da madrugada, por essa temporada de libertação. Senhor Jesus, fala conosco, Pai, através do livro de Jeremias. Quero declarar, Pai, que nós estamos entrando numa nova temporada, de um novo profeta de Deus, nas Tuas Escrituras. Pai, traz para nós, Senhor Deus, a revelação por detrás da letra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre Jeremias, tá? Jeremias, tá? Ele é um profeta, certo? Que nasceu em Anatote, uma cidade sacerdotal, filho do sacerdote Ilquias. Então, Jeremias, ele vem de linhagem, tá? Ele é conhecido como profeta chorão, porque ele carregava um coração extremamente sensível, extremamente aquebrantado, tá? E cheio de lágrimas pelo pecado do povo e pela destruição, né? Pelas destruições que ele presenciou. Então, ele chorava muito, né? Certo? O nome de Jeremias significa Yahvé exalta e Yahvé estabelece, né? Deus exalta, Deus estabelece. O contexto histórico de Jeremias ele esteve presente durante o reinado de Josias, do rei Josias, Joaquim e Zedequias, até a queda de Jerusalém, mais ou menos 586 anos antes de Cristo, tá? Ele viveu num período crítico,
certo? A decadência espiritual de Judá, e aí ali até a ameaça do Império Babilônico. Então, o que você pode entender sobre o legado de Jeremias? Ele denunciou a idolatria, ele denunciou a corrupção, a injustiça, o adultério espiritual, né? Parecido com Isaías, né? Ele declarou juízo, que o juízo viria, né, sobre a Babilônia. Então, ele também liberou palavras de esperança e ele também anunciou a nova aliança. Então, ele também, tá, é um dos profetas maiores, tá bom? Então, assim, o que você precisa saber sobre Jeremias é isso, certo? Ele não era um profeta que agradava os homens daquela época. Então, a maioria dos profetas não agradam. Mas ele era um profeta que, de fato, não agradava, tá? Agora, vamos aqui comigo em Jeremias, capítulo de número 1, tá? Se você tem Bíblia aí em mãos, abra comigo. Glória a Jesus. Jeremias. Vamos lá. Jeremias, capítulo de número 1. Todos estão comigo? Amém? Estas são as palavras de Jeremias. Deixa eu colocar aqui pra cima. Gente, eu tô numa cadeira improvisada aqui, tá? Vamos lá. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes da cidade de Anadote, na terra de Benjamim. O Senhor lhes deu esta mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. Amém? O chamado de Jeremias e suas primeiras visões. Então, aqui o texto vai falar do chamado de Jeremias e quando ele começou a ter, tá, as suas primeiras visões. O Senhor me deu essa mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo, do ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. Eu o nomeei para ser o meu profeta às nações. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. Então, quando Deus fala com Jeremias, que ele é escolhido dentro do ventre da mãe dele, tá? Jeremias é ainda muito jovem e ele vai dizer: Senhor, eu sou muito jovem. Aí, Senhor, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, e para destruir e arrasar, e para edificar e plantar. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Então vamos parar até aqui um pouquinho. Então, Deus escolhe Jeremias antes do nascimento dele. Então, o que eu quero trazer aqui para você? O seu chamado não depende de idade e nem da sua capacitação, tá? Muitas vezes Deus está nos chamando para fazer algo, para romper em algo, e nós estamos: Deus, eu sou novo demais. Deus, eu não estudei teologia. Deus, eu não tenho conhecimento nenhum. E Deus está falando: olha, isso não depende de você. Eu serei com você, eu serei contigo. Então, da mesma forma que Deus está falando que foi com Jeremias, ainda que na concepção dele ele se entendesse ou se achasse muito novo. Quantas vezes isso não acontece conosco, tá? Então, Deus estava chamando Jeremias para denunciar o pecado e proclamar restauração. Mas talvez Deus está te chamando para anunciar a volta de Cristo. Amém? Eu vou contar um pouco da experiência que eu tive ontem, que eu acredito que essa parte não tá ok para me contar,
E se veio agora a imagem, eu vou contar. E tem a ver com o quê? Com a missão que Deus te confiou. Amém? A missão a qual Deus te confiou. Ontem, quando eu caí na unção, eu fui para outra dimensão. E aí, na outra dimensão, eu só via uma coisa, uma ampulheta gigante. Tava até falando pro Hugo agora. Eu vi uma ampulheta, sabe uma ampulheta de areia? E a areia já estava terminando. Ou seja, o tempo está acabando. De trás da ampulheta, as carruagens estão prontas. Exatamente, uma ampulheta igual o Gustavo está colocando. Ela era gigante. E ela tinha, em cima dela, era de madeira. Em cima dela tinha letras hebraicas. E a areia estava por terminar. Atrás da ampulheta tinha carruagens. E as carruagens estão prontas. E eu entendia nessa visão que as carruagens é para buscar o povo de Deus. Então o que eu entendo? Que a minha mensagem tem que ser voltada a anunciar Cristo. Então havia uma ampulheta. A areia dela era mais ou menos assim. Tinha 3/4 embaixo e um pouco assim de areia em cima e estava assim quase por terminar. Atrás da ampulheta, carruagens estão prontas. É um exército de carruagens, carruagens de fogo. E eu entendia, eu não conseguia ver bem dentro das carruagens, mas eu entendia que essas carruagens é para buscar o povo de Deus. É para buscar os escolhidos do Senhor. Então, quando eu olhei para isso, vinha no meu espírito, o tempo está acabando. Falta pouco tempo. Amém? Falta pouco tempo. Então, se você é um pregador como João Batista, você está anunciando a volta de Cristo, continue, enfatize a sua mensagem. O tempo está acelerado e está se esgotando. Amém? Então, uma das experiências que eu tive ontem foi essa. Foi muito forte, tá? Então, Jeremias foi levantado o quê? Para denunciar o pecado, para proclamar restauração. Então, Deus ele já nos preparou antes do ventre da nossa mãe. Só que, olha como o reset é alinhado com aquilo. Gente, como nós estamos alinhados, eu e meu profeta, eu e meu apóstolo. Ele está mexendo no DNA, eu estou falando de DNA, estou mexendo no DNA. E nem eu e nem ele combinamos assim. Ele começou a trazer esse conteúdo, eu também. Né? Ele dentro, ou seja, da esfera dele e eu dentro da minha, né? E por que eu estou dizendo isso para você? Deus vai vir usar um povo nessa era. Mas esse povo tem que estar alinhado nos 4 eixos do seu DNA. DNA, alma, corpo, mente e espírito. E gente, eu percebi ontem, porque depois que eu fiz o reset, eu não estive aqui no meu apóstolo. Porque este ano, quando nós saímos do alinhamento, que eu comecei a escrever o reset. Então, eu estou extremamente sensível, eu tô entrando na outra dimensão e quase não tô voltando. Eu tô tipo assim, eu tô chapada assim num nível de unção que é extraordinário. As experiências que eu tive ontem, eu falei assim, uau, o que é isso? Eu cheguei, eu anotei tudo. Assim, é coisas assim palpáveis. Mas o que é? Por que a experiência, o mundo, a outra dimensão tá tão palpável? Por causa que o meu DNA, eu fiz o primeiro reset, eu já tô no segundo. Então, a alimentação é a que te dá estrutura para você ter a unção de águia. E esse suco que você toma todo dia no reset é o que te dá a estruturação, tá? Para que os móveis novos cheguem dentro da casa. Imagina que uma casa tem que passar por uma restauração, ela já tá limpa, ela já tá lavada, porque é o jejum limpa, o jejum lava. A renúncia, né, de glúten. Então, você desinflamou, a casa tá limpa. Só que a casa precisa ser restaurada. Tem janela que tem que ser restaurada. Tem porta que precisa mexer. Tem lugares na casa que precisa pintar. E isso é o físico.
tá? O físico é a nossa estrutura para aquilo que nós recebemos do mundo espiritual. Se nós não estivermos com o nosso físico alinhado, não tem como. Você vê, né? Eu estava até falando ontem com o profeta Frederico, ele estava falando comigo. Chega um momento da vida do profeta que ele muda a alimentação. É quando ele acessa a unção de águia. Todo profeta, você vê que ele muda a alimentação dele. Chega uma hora, intrinsecamente, quantos profetas você já viu que não come isso, não come aquilo? Ele não lê uma cartilha, Deus falou com ele, porque para certos acessos na presença de Deus, você precisa se alimentar de um jeito, se abster de alimentos, amém? E isso, querido, você vai ver aí, tá? Glória a Jesus. Então, Deus nos separou antes do ventre da nossa mãe. Então, quantas vezes você tem fugido do seu chamado? Quantas vezes era para você já estar fazendo e você não está? Quantas vezes Deus tem falado com você, tem usado profeta e você está aí? Eu sou novo demais, eu falta estudar mais um pouco, eu não sei falar direito. Mas se você não começar com o que tem, como que você fica bom? E eu aprendi algo. Pode ter a melhor pessoa na oratória. Esse cara que é talentoso, essa mulher que é talentosa na oratória, não supera aquele que pratica todo dia. A prática supera qualquer talento. Tudo que eu hoje domino não é porque eu herdei como talento. Talento é aquilo que você nasce, é nato. A prática supera qualquer nível de inteligência. A prática supera qualquer talento. Então você tem que começar. Amém? Vamos continuar aqui. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Tá? Deixa eu ver aqui. Do 10 em diante. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, e para edificar e plantar. Então o Senhor me disse, o que você vê, Jeremias? E eu respondi, vejo um ramo de amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Então o Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que vê agora? Respondi, vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. Assim como eu vi a ampulheta ontem, assim como eu vi as carruagens prontas, foi assim que Jeremias viu. Só que Jeremias era novo, ele não sabia processar ainda. E aí Deus, interagiu com ele. O que você está vendo, Jeremias? Deus está aqui ensinando Jeremias a discernir a visão. Na escola de profeta eu vou ensinar você a discernir a visão. Amém? Pegaram ou não? Então o Senhor falou comigo outra vez. O que você vê agora? Respondi. Vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. O Senhor disse, terror vindo do norte, fervor e... terror vindo do norte, ferverá e se derramará sobre o povo desta terra. Ouça, estou convocando todos os exércitos dos reinos do norte, eu, o Senhor, falei. Amém? Então, o povo aqui, queridos, Jeremias, Deus está interagindo aqui com Jeremias, está mostrando para ele, tá? O que ele vai fazer através dessa visão. Muitas vezes nós temos uma visão fechada, existe a visão aberta. Então ontem eu estava nessa visão, só que eu estava vendo de uma outra dimensão. Então, por exemplo, às vezes você está com o olho fechado e você está vendo algo na sua mente. E isso é uma visão dentro, mas às vezes você vê a visão fora, como eu estou vendo agora, essa xícara de café. Amém? Então, é algo sobrenatural. Mas para isso muitas vezes, você não tem o discernimento. O que você precisa fazer? O que é isso, Senhor? Qual que é o significado? Então, hoje, para mim, é fácil discernir. Porque eu sou sensível à voz do Espírito Santo.
Como eu disse para você, depois do primeiro reset, eu estou sensível demais. Queridos, é como se eu pudesse ver dentro da pessoa, tá? Outra dimensão é como se a sua consciência transportasse para outro lugar. O seu corpo está ali, você está ouvindo tudo que está acontecendo, mas a sua consciência está em outro lugar, vendo, tá? E isso é sobrenatural. Amém? Então, olha só o que o Senhor diz aqui para Jeremias. Terror vindo do norte, ferverá e derramará sobre o povo dessa terra. Ouça, estou convocando todos os exércitos dos reinos do norte. Eu, o Senhor, falei. Eles colocarão seus tronos junto aos portões de Jerusalém, atacarão seus muros e todas as outras cidades de Judá. Pronunciarei o julgamento contra o meu povo por toda a sua maldade, por terem me abandonado e queimado incenso para outros deuses. Adoram ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Suas próprias mãos. Você vai ver que todo o tempo Deus está guerreando e lutando com essa pauta contra o povo, idolatria, prostituição espiritual. Então o povo aqui, queridos, abandonou o Senhor. O povo aqui estava, se corrompendo, buscando ídolos, certo? Então olha só o que Deus fala. Adoram ídolos que fizeram com suas próprias mãos. Só que a nossa geração, tá? A nossa geração, talvez, vou falar dos cristãos, não tem um ídolo de madeira, de barro, de gesso. O ídolo é feito, Talvez que você, não é o ídolo nem feito pelas suas mãos, é um ídolo que você comprou. Talvez o ídolo dessa pessoa é um carro, é uma pessoa, é uma casa, é um bem material, certo? Então Deus, ele está aqui com essa pauta da idolatria. Deus abomina a idolatria. Vamos continuar. Levantem-se e preparem-se para agir. Digam-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra. Então Deus está falando, Jeremias, eu estou te fortalecendo, eu estou te capacitando, eu serei contigo. Você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Amém? Então, queridos, imagina o peso desse profeta em saber, tá, que haveria um grande levante contra a vida dele. Então Jeremias, ele foi levantado para anunciar juízo, que um juízo viria do norte, tá? Então o povo aqui está com o coração endurecido, porque o povo aqui é idólatra, o povo aqui é um povo vendido, é um povo corrupto, amém? É um povo que se prostitui, e para Deus a pior prostituição é a espiritual. Eu vou falar uma coisa para você. Você tem que aprender a ser fiel e leal a Deus. Independente do que você escute, nada pode abalar sua integridade com Deus. E Deus conta isso demais, tá? Então o povo aqui está com o coração endurecido. E Deus está falando, Jeremias, eu te levantei para trazer palavras de juízo. E talvez você é um profeta de juízo. Existem profetas de anunciar o que está por vir. E existe o profeta de anunciar juízo. Existem profetas de proclamar sentenças. Porque antes de Deus fazer, ele tem que anunciar os seus profetas, tá? E o profeta de juízo é o mais odiado, tá? O profeta de juízo é o mais odiado. Então nós precisamos aprender a discernir as visões que Deus dá. Então, o que era a vara de amendoeira? Eu vou cumprir tudo o que eu prometi, tá? O que era a panela derramando? Olha só. O que era a panela fervente derramando-se do norte para cá? Era um terror, era um tempo de juízo. Então eu vou ensinar vocês na escola de profeta sobre os símbolos bíblicos a qual Deus usa até hoje para falar conosco. Então eu vi uma ampulheta, eu vi carruagens. Então você vê que
Na Bíblia existem esses elementos. Então Deus, ele fala muito conosco. Então, um dos requisitos de qualquer profeta, tá? Para ter discernimento, para entender, é ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, certo? Então você precisa. Gente, eu tô com um semblante sereno porque eu tô chapada na unção. Eu tô cheia. Cheia. Amém? Então, nós precisamos entender a mensagem, discernir a mensagem e nos posicionar. Muitas vezes Deus te dá uma visão para um novo posicionamento, tá? Muitas vezes Deus nos dá a visão para um novo posicionamento. Então, a mensagem que Deus dá para nós é para nos confrontar, para nos posicionar e para nos fazer entender aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Certo? E aí amanhã nós vamos continuar no 2, tá? Pode ser assim? Eu quero trazer para você hoje eu quero trazer para você hoje a continuação de ontem. Pode ser? Aleluia! Vamos lá. Ontem eu falei para vocês das 4 primeiras festas e agora eu vou trazer as 3 últimas e vou falar sobre o Yom Kippur para você. Amém? Festa de trombeta. Este ano, a festa de trombeta inicia ao pôr do sol do dia 22 de setembro. Anota aí. Essa janela espiritual é a mais importante de todas dentro dessas 7 festas. Então, as 7 festas existem 2 extremamente importantes. Festa de trombeta, que começa ao pôr do sol do dia 22. Yom Kippur começa dia 1º de outubro ao pôr do sol. Pode anotar aí. Então, vamos lá. Festa de trombeta. Escatologicamente, profeticamente, representa o arrebatamento, que ainda não se cumpriu, tá? Então, a festa de trombeta marca o início do ano novo no calendário bíblico. Então, marca um novo ano. Então, nós estamos no ano 5.785. Então, a partir do dia 22, ao pôr do sol, nós entramos no ano 5.786, ok? Quando que é celebrada a festa de trombeta? 1º dia do 7º mês de Tishrei, certo? Dura 2 dias de celebração, tá? Então, historicamente e profeticamente, é uma janela de arrependimento, de aquebrantamento. É uma janela de nós nos redimirmos. Todo dia você pode se redimir no Senhor. Mas lembra que eu disse para você? Na Páscoa, a oportunidade, a janela profética, ela é mais intensa para a libertação. E dentro de Yom Teruah, que é festa de trombeta, a janela é mais intensa para arrependimento. Amém? Então vamos aqui comigo, certo? Cumprimento em Jesus aponta, Jesus ainda não cumpriu isso daqui, escatologicamente falando, porque não houve ainda o arrebatamento. Então, a festa de trombeta significa o toque do shofar. O toque do shofar, ele é a convocação ao arrependimento. Só que quando Jesus vier... Agora, eu vou trazer uma coisa que eu penso. Eu creio que Cristo vem dentro dessas 10 dias. Eu creio que o arrebatamento acontece. Se for acontecer na terra, vai ser nesses 10 dias. Jesus morreu na Páscoa. Amém? Por que eu creio? Porque é a janela de oportunidade, tá? Então eu creio que... Por que o povo está falando que Jesus volta dia 23, dia 24 agora de setembro? Porque eles creem, principalmente os judeus messiânicos, proféticos, né, nas suas contagens, eles creem que é dentro desses 10 dias que o Messias volta. Amém? E se ele vir agora, você está pronto? Então, vamos lá. Essa janela é uma janela sobrenatural do juízo de Deus, tá? Sobre a terra. Juízo,
Então, vamos aqui comigo. Vamos uma coisa de cada vez. Jesus não cumpriu ainda porque precisa do arrebatamento, tá? Então, a igreja ainda não foi arrebatada. Então, quando as trombetas tocam em Israel, é uma convocação ao arrependimento. Então, esses 9 primeiros dias, até chegar o dia fatídico, que é o dia do Yom Kippur, Israel, todos em Israel tocam o shofar e você está sendo convocado a se arrepender. Você está sendo convocado a ter o quê? Uma reflexão do que você fez no último ano, certo? Você para tudo, você olha para dentro de você e começa a refletir, expor para fora. Então, essa janela espiritual é a janela, para mim, de maior alinhamento que existe na Terra, de maior despertamento, de maior aquebrantamento e de maior arrependimento. Dá para ter alinhamento durante todo o ano, mas essa é uma janela de oportunidade, amém? Então, nesse período, o Senhor ele traz esse alinhamento profético, esse alinhamento dentro de nós. Então, o toque da trombeta anuncia arrependimento, anuncia um novo ciclo, anuncia um despertar espiritual. Então, quando chega o dia 22, a gente entra em Rosh Hashanah, que é a celebração do novo ano que está começando. Essa celebração dura 2 dias. Mas durante esse início do dia 22 até o dia 1 ao pôr do sol, nós devemos olhar para dentro de nós, ver o que nós fizemos certo, o que nós fizemos errado, né? Entrar no tempo de consagração. Essas datas é extremamente importante. Então, anota aí. Trombetas, festa de trombeta, ou Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, começa esse ano, dia 22, ao pôr do sol. Amém? O dia é celebrado diferente do nosso. Nosso dia começa da meia-noite em diante. No calendário bíblico, todo dia começa de um pôr do sol, de um pôr do sol ao outro. Então, por exemplo, o sol se pôs agora, acabou o dia. E aí nós começamos ao pôr do sol 6 e pouquinho em diante, começa já o nosso novo dia, amém? Aí nós entramos agora no dia, a festa da expiação, ou Yom Kippur, né? Dia do arrependimento. No calendário bíblico é o dia mais sagrado, é o dia mais importante. E ele é marcado por 9 dias de reflexão e o 10º dia, um dia de jejum. Um jejum profundo, um jejum importante. Esse dia você não celebra no dia que você quer. Ele é todo dia 10 do 7º mês. Então, quando inicia ali, está terminando o dia 9 ao pôr do sol. Por isso que é dia 1º ao pôr do sol até o dia 2 ao pôr do sol, tá? Certo? Dura um dia, 25 horas de jejum, certo? Amanhã eu vou explicar o passo a passo de como faz esse jejum. Eu vou colocar no nosso grupo do Telegram. Você tem o link aí do grupo do Yom Kippur? Nós temos mais de 7.000 pessoas que fazem Yom Kippur conosco. Amém? E aí eu vou colocar para vocês o link lá, para vocês entrarem, que eu vou colocar todos os PDF, passo por passo, certinho como você deve fazer, ensinando, tá? No dia também do seminário, que eu vou abençoar vocês, que é a minha primícia do Rosh Hashanah, porque eu sei entrar nessa data. Eu sei entrar nessa data com primícia e sei selar com a oferta do dia do jejum. A oferta eu já entreguei, do dia do Yom Kippur. Você pode entregar até antes, se você quiser. E a primícia eu vou fazer no dia 20, propositalmente, porque eu sei que dia 22 eu começo esses 10 dias. Então, eu sou extremamente intencional nessas datas, porque eu sei como é poderoso. Então, vamos lá. Então, hoje, nós temos Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Mas quando nós não tínhamos o nosso Senhor Jesus, como que acontecia lá no Antigo Testamento? Um sacerdote entrava dentro do santo dos santos. Não é o lugar santo, é o santo do santo. O santo do santo era entrado uma só vez durante o ano. E era nesse dia, tá? O santo do santo, você só entrava uma vez, o sacerdote escolhido.
E ele entrava com uma roupa cheia de sinos, porque se ele entrasse errado, ele podia morrer e depois o povo puxava ele através das cordas, certo? Olha só como que era. Só que hoje nós temos o acesso direto. Jesus é o nosso sumo sacerdote, tá? Então, a única coisa que nós temos que se cumpriu é que hoje nós não temos mais um sacerdote homem para entrar nessa janela por nós. Hoje nós entramos através do acesso direto, que é Cristo Jesus, certo? Então Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Ele se fez expiação por mim e por você. Eu preciso que você entenda que Yom Kippur não é sobre anular a salvação, Não, queridos. Hoje, Jesus é o nosso sumo sacerdote, o acesso é direto. Agora, por que eu acho o Yom Kippur tão poderoso e importante? Porque é uma janela de oportunidade. É uma janela que só quem entrou nela sabe o que ela traz, certo? Para o judeu, é a festa mais importante, ele para tudo, tá? Se você for estudar, até os judeus que não praticam, por exemplo, existem os judeus que moram fora, né, de Israel, e eles não são praticantes das festas, mas tem uma festa que ele pratica, essa janela. De todas as outras festas, ele pode até não, mas essa festa é a única que ele pratica, porque ele sabe que isso determina o próximo ano. É uma janela que mostra como será. E eu vou dizer para você, toda a sabedoria que eu tenho, toda a inteligência, todo o contexto de conhecimento, eu também posso no Yom Kippur. Eu pedi no Yom Kippur pro Senhor. Tudo aquilo que eu tenho de ter muito conteúdo, saber falar de tantas coisas, todo Yom Kippur eu peço pro Senhor. Eu sei o que pedir, tá? Então é uma janela poderosa de se arrepender, de você escrever para Deus o que você deseja viver. Então é muito poderoso, tá? Mas amanhã eu vou falar para você o passo a passo, certo? Então, o Yom Kippur é uma janela poderosa de reconciliação com Deus, perdão, restauração, tá? Reconciliação com a presença de Deus, com o primeiro amor que às vezes foi perdido. Então é algo poderoso, tá? É algo sobrenatural. Agora, tem uma coisa que para mim é mais sobrenatural que todas: anulação de sentença. Então vamos supor que você cometeu uma coisa muito grave. E essa coisa grave vai te trazer uma consequência. Porque Jesus já te perdoou, porque Jesus nos lava de todo pecado. Mas a consequência do pecado, nós não somos isentos. Porque se nós fizemos, nós temos que pagar. Sim ou não? Só que existe um dia que qualquer sentença possa ser anulada. Esse dia. Qualquer sentença. Sentença de morte. Havia uma sentença de morte contra a minha vida. E Deus anulou. E eu sabia disso. Amém? Sabe quando você sente que vai morrer? Você sente que vai ser recolhido qualquer hora na terra? Então, eu já tive lá atrás, né, um período assim. Havia uma sentença de morte. E depois que eu vivi nessa janela do Yom Kippur, né, e vivi certinho, fiz certinho, nunca mais veio isso, né, sobre mim, e aquilo foi arrancado, aquilo foi quebrado. Então, isso é muito poderoso. Amém? Então, às vezes, existe uma sentença de uma consequência de algo que você fez no passado. Então, isso é sobrenatural. Jesus já te perdoou de todas as coisas. Você já tem perdão. Preciso que você entenda isso. Agora, eu tô falando de sentença. Eu tô falando de... É igual, eu sempre dou exemplo. A pessoa roubou o banco. Jesus perdoou, ela se arrependeu, mas ela vai passar 20 anos presa. Mas existe um dia em que qualquer sentença pode ser revogada por um jeito milagroso que só o Yahvé, na sua caneta de ouro, pode fazer. Amém? Nós temos muito testemunho, vocês não têm noção, tá? Quebra de sentenças de miséria na sua vida. Quebra de sentença de escassez. Quebra de sentença de julgos e fortalezas que o diabo colocou dentro de você, que você não seria, que você não conseguiria. A quebra de sentenças.
assim. Você não tem noção. Vamos lá. Então, essa janela é uma janela de oportunidade, Yom Kippur. Então, quando chega Yom Teruah, que abriu a janela de 10 dias, e aí, até o Yom Kippur, essa é a data profética e perfeita para me rasgar meu coração, para me clamar por misericórdia, para me clamar o Senhor por livramento. Amém? Eu pedi algo para o Senhor no Yom Kippur passado. E o tempo de eu receber esse selo é agora, antes do próximo Yom Kippur. Um profeta chegou em mim e selou ontem. Há algo que eu tinha pedido para Deus, só que eu entendi que não era o tempo ainda. E aí o profeta me deu algo que só eu, o Senhor, só eu, o Espírito Santo, nem escrever eu tinha escrito. Porque tem coisas que eu não escrevo, só eu e Deus, tá? Então é algo poderoso de Deus. Tudo que eu escrevi nos meus pedidos, tudo, querido, tudo já realizou. Tudo, 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 tudo. E aquilo que não realizou completamente, nós estamos em processo de conquistarmos, né? Almas, nações. Então vamos aqui. Aí depois nós temos a última festa. Eu já vou voltar lá no Yom Kippur com você. Depois nós temos a festa dos tabernáculos, Sukkot. É a festa das cabanas. Nós celebramos o quê? A habitação de Deus com o seu povo. A festa das cabanas, ela vai do dia 15, tá, ao dia 22 do mesmo mês do Yom Kippur. Então você vê 3 festas seguidas: Yom Teruah, trombetas, Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão, dia do juízo, e festa dos tabernáculos, Sukkot, tá? A festa dos tabernáculos, ela dura 7 dias mais um dia extra, então é 8 dias, que chama Shemini Atzeret. Não sei se pronuncia assim, sou péssima no hebraico. Então, o que significa aqui, né, historicamente? Israel habitou em tendas no deserto, né? Então, Deus esteve com o povo ali no deserto, habitou, tabernaculou com eles. Deus esteve ali, né? Deus estava ali com o seu povo, naquelas tendas ali no deserto. As coisas deles não se gastavam, suas roupas não se gastavam. Eles recebiam maná todos os dias, Deus provia para ele, havia uma coluna de fogo que ia diante deles todos os dias. Então, Deus os supria, certo? Então, Deus guiava, então Deus estava tabernaculando com eles. E essa palavra se cumpre em Jesus parcialmente, vamos dizer assim. Jesus, quando vem, ele vem tabernacular conosco. Jesus, o Emanuel, ele vem, está na terra, só que ele veio por 33 anos. Morreu, ressuscitou. Só que um dia nós estaremos lá, tabernaculando com Deus, vivendo com Deus, estando com Ele, tá? Então, essa palavra, escatologicamente, essa festa tem que se cumprir ainda quando nós tomarmos posse, tá? Quando nós tomarmos posse da Nova Jerusalém, quando nós estivermos com o nosso Deus. Então, essa janela espiritual é um tempo de viver em intimidade, em celebração, gestos de gratidão, né? Glorificar o nome de Deus. É um tempo de você viver no deleite da presença de Deus, agradecendo ao Senhor pela sua presença, por você estar nos caminhos, por você conhecer Jesus. Querido, você já olhou para quem está começando agora essa jornada de ser liberto? E você fala, nossa, glória a Deus que eu já passei por essa jornada. Porque, queridos, essa fase de libertação, de cura, se você está nela ainda, mas você já passou, você fala assim, apóstolo, eu estou 80% ou 90%, glória a Deus. Imagina quem ainda está entrando, quem ainda está questionando sobre o pecado. Então, quem entra no tabernáculo, nessa festa de Sukkot, experimenta um tempo de presença, um tempo de intimidade, um tempo de restituição, um tempo de ficar embriagado, igual é um tempo de tomar o vinho na presença do Senhor. Gente, quando a gente fala tomar vinho, é um termo de se embriagar do Espírito Santo, tá? Então, quero que vocês entendam isso. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Quero que você abra comigo agora. Rapidinho, amanhã eu vou continuar. Eu tô chapada da unção, gente, até agora. Levítico 16,
Tô abrindo uma versão aqui. Levítico 16, 31. Amém? Abra comigo. Levítico 16, 31. Levítico 16, 29. Perdão. Levítico 16, 29. Abra comigo. Aleluia. O Shalom tá dormindo aqui, gente, ó. Ó o Shalomzinho aqui, ó. Shalom? Shalom? Não acorda não, tá na outra dimensão. Ó, gente, vocês que não viram o Shalom, ó. Ó, Shalomzinho. Levítico 16. Levítico 16, 29. Amém? Isso lhe será por estatuto perpétuo. Por quê? Estatuto o quê? Vou te perguntar. Tem como revogar o que é perpétuo? Só vou te perguntar isso. Tem como revogar o que é perpétuo? O que eu entendo? A janela está funcionando ainda para mim e para você. Só que agora nós não precisamos entrar através de um sacerdote humano. Não precisa você levar um cordeiro, animal, para esse sacerdote entrar lá no Santo do Santo. Amém? Presta atenção. Isso lhe será por estatuto perpétuo. Amém? Perpétuo. Tem alguma palavra que revoga essa palavra de Deus, se Deus falou que é perpétuo? Então, o que a gente entende? Que essa janela está em pleno funcionamento, como todas as outras festas. Toda festa de Deus, queridos, na verdade, é um contexto profético que Deus está anunciando escatologicamente da redenção até a consumação dos tempos. E são janelas de oportunidade. Tá com sono, Shalom? Sono. Então, vamos lá. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês. Qual que é o 7º mês? Tisrei. Aos 10 dias do mês. Então, a gente faz essa contagem. O dia 1 começa ao pôr do sol do dia 22. E aí, o dia 10 vai no dia 2 no dia 2 de outubro, tá? O dia 10. Vai do 1º de outubro, perdão. Dia 1º de outubro se inicia esse dia 10. Aos 10 dias do mês, vocês se humilharão, não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro. Peraí. Então nós, que não somos natural de Israel, também podemos participar. Essa janela também funciona para você. Essa janela também funciona para mim. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro, que peregrina entre vocês. Amém? Eu lembro, vou só contar esse testemunho, eu lembrei. A gente estava estudando para residência e eu já fazia o Yom Kippur. E naquele ano eu tinha aprendido sobre o Yom Kippur, ensinei uma amiga católica paraguaia sobre esses 10 dias. Eu falei, olha, você quer mudar a sua vida? O que você quer? E aí eu expliquei para ela. Eu falei, ela não vai fazer. Ela fez. Vou só contar o que aconteceu com ela. Ela passou numa das maiores, uma das residências mais difíceis do Paraná, para oftalmologia. Ela conheceu o marido dela dentro daquele próximo ano, que é um cirurgião plástico. Hoje ela está casada, ela está com filho, mas essa guinada deu depois que ela fez o Yom Kippur. Ela falou assim, será que dá certo? Para mim, eu falei, dá. Eu vou te ensinar a fazer. Você vai fazer assim, você vai ficar de jejum, nesse dia você não vai fazer nada. E ela fez. E, queridos, eu lembro que ela passou em primeiro lugar, se eu não me engano, em oftalmologia, que é uma das mais difíceis. Uma das residências mais difíceis. E ela falava pra mim, uau, que sobrenatural. Então, vamos lá. Vamos ler de novo. Levítico. Agora, vocês entenderam essas datas que estão aqui, ó. Porque eu trouxe para vocês a questão do calendário.
Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, Tisrei, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os pecados diante do Senhor. Nesse tempo não havia o Senhor Jesus. Então hoje nós somos purificados e respaldados pelo nosso sumo e a nossa única porta de acesso, que é Jesus Cristo, o nosso Nazareno. Certo? Ok? Então, Jesus é a porta. Antigamente havia o sacerdote, agora Jesus é a porta. E nesses 10 dias há uma janela de oportunidade, uma janela de quê? De arrependimento, tá? É sábado de descanso solene para vocês. E vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Se você achar uma palavra na Bíblia que anula essa janela, você me avisa. Que eu paro de celebrar o Yom Kippur. Que eu paro de acessar essa janela sobrenatural. Existe alguma palavra que anula o estatuto perpétuo de Deus? Queridos, existem aqueles que falam, isso aí é para o Antigo Testamento. Eu já escutei demais isso. Eu lembro que quando eu fiz, o meu avô, que é extremamente religioso, falou, isso aí é para o Antigo Testamento. Isso aí não vale mais. Eu falei assim, vô, é a primeira vez que eu vou fazer. Os frutos vão dizer se valeu a pena ou não. E, queridos, o que aconteceu? Eu vivi uma guinada. Eu fiz, e na época a minha oferta era, coitada, era estudante. Eu lembro que eu ofertei R$100, era o que eu tinha de melhor para ofertar. E ainda ofertei numa igreja que não celebrava o Yom Kippur, né? Mas eu falei, Deus, eu não tenho aonde entregar. Mas eu vou entregar nesse altar aqui, né? Crendo que o Senhor vai receber, né? Porque é interessante nós entregarmos a nossa oferta o quê? Aonde, né? Se celebra isso, né? Porque é profético isso. E aí eu entreguei. Fui nessa igreja e entreguei. E aí a minha vida deu o quê? Eu passei num concurso que ninguém passava, né? Deus me deu um salário maravilhoso como médica, certo? E aí foi sobrenatural. E só foi o quê? Crescendo, tá? Eu entrei numa dimensão. E eu lembro, uma das coisas que eu lembro, que eu vou contar pra vocês, sabe quando você sabe que Jesus já te perdoou, mas você fica se cobrando de certas coisas, fala assim, uma hora eu vou pagar por isso aqui. Era como se fosse acusação. Toda acusação que havia sobre a minha vida, sumiu. É algo assim sobrenatural, amém? Então vamos continuar aqui. Aqui no 31. É sábado solene para vocês. E vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, que fará a expiação, havendo posto as vestes de linho. Não, aqui Deus já está falando, né? Do sacerdote, tá? Aí você vai aqui no 34 de novo. Isso lhe será por estatuto perpétuo, a terceira vez que Deus está falando. Para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel e por causa dos seus pecados, Arão... Deixa eu abaixar aqui, peraí. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, por 3 vezes nós escutamos estatuto perpétuo, tá? Queridos, eu sei que existe, né? Que isso aí é judaico. Não, isso é bíblico. Isso é bíblico. Isso está na sua Bíblia. Isso não está na Bíblia dos judeus. Isso está, né? Ou seja, não existe uma Bíblia só dos judeus. A Bíblia dos judeus é a Torá. Certo? Existe o judeu que não acredita no Novo Testamento, mas ele tem o Velho, certo? E tá na sua Bíblia também. Então, isso não é, isso é judaísmo. Não, isso é da sua Bíblia, certo? É uma janela de oportunidade. Eu acessei isso. E toda época eu falo sobre isso. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Amanhã eu continuo. E amanhã traz papel e caneta para você anotar. Eu vou colocar nos nossos grupos, tá? Gente, eu tô tão... Olha,
O Júnior até deve ter mandado a arte do seminário da área financeira, tá? Eu vou mandar daqui uns dias, que eu tô mais em Nárnia que em tudo, mas a gente vai postar. Nós vamos fazer esse ano 25 horas de adoração, de gratidão, de perdão, de arrependimento. Serão 25 horas, né? Então, se você for estar fazendo o Yom Kippur junto conosco, com o nosso ministério, você vai estar em 25 horas de oração, né? Porque a gente não trabalha, a gente se recolhe, certo? Vai ser online. Eu queria que fosse presencial, mas a nossa matriz não vai ficar pronta. Mas o ano que vem vai ser presencial e vai ser poderoso, poderoso. Pensa num dia sobrenatural, amém? Até o Shalom vai fazer, né, Shalom? Fala assim, eu vou fazer também. Eu vou fazer também. Eu falo assim, oi, gente, eu tô sono. Eu tô sono. Eu tô com muito sono. Olha, gente do céu, eu tô sono. Olha, tá com sono, tá com sono. Só dorme, dorme, neném. Dorme, neném. Ó, gente, mas ele é bonitinho. A Shekinah tá lá. Shekinah, gente, ela ama o apóstolo. Ela se esfrega nele. Shekinah, não sei não, tem que orar por ela. Tudo que é homem, ela é atirada, né, Gustavo? Ela gosta do Gustavo, você tem que ver. Ela se esfrega no Gustavo também. Eu falo, gente, essa cachorra tem que orar por ela. E ela late, metida, a libertadora. Agora o Shalom é isso aqui, essa paz, ó. Não, o Shalom é mais apegado comigo. Amém? Amanhã eu continuo falando pra vocês. Eu só quero dizer algo pra vocês. Quer mudar a sua vida? Quem aqui já fez o Yom Kippur? Coloca aí. Você já fez o Yom Kippur? Você que já fez. Destrava ou não destrava? Acelera ou não acelera? Gustavo? Financeiramente, Gustavo. Eu falei isso agora, financeiramente. Vem cá, Gustavo, contar. O Gustavo vai contar um pouquinho. Vem cá, Gustavo. Afasta o Gustavo pra lá, senão nós... Afasta essa cadeira pra lá. O Gustavo vai contar um pouquinho. Porque o Gustavo, ele fez. Peraí. Glória a Jesus, shalom, shalom, povo de Deus. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Em nome de Jesus, aleluia. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tava ali pensando, né? Não, gente, esse povo não tem noção do que é um Yom Kippur. Só pra vocês terem noção. O Yom Kippur acontece todo ano. De um ano para outro, eu fiz uma oferta. Contei uma oferta ali do Senhor. No outro ano, só pra vocês terem noção, foi uma oferta equivalente. Eu fiz uma oferta equivalente, as duas foi proporcional. Só que uma foi 40 vezes, na verdade foi mais de 40 vezes, maior do que a do ano passado. Deixa eu dar um exemplo. Se nesse ano eu plantei R$100, ano que vem eu vou plantar 4.000. Isso é 40 vezes. Vocês estão entendendo o que é crescimento? É nesse nível. E é extraordinário porque a área financeira destravou. Vira uma chave. Tocou muito. Só que eu vou contar uma coisa pra vocês. Foi a área que menos tocou ainda, tá? Porque todas as outras áreas cresceu muito mais do que 40 vezes. A intelectual, você explode, você parece que tem entendimento. A pessoa que fala pra mim assim, que não consegue ler a Bíblia direito, que não tem entendimento, pra mim quando faz esse jejum parece que a mente abre. Porque a sua mente fica renovada pra entender muitas coisas novas. Você só... Pra mim é como se você pegasse o reset e colocasse num dia só, sabe? Você passa por tudo de uma vez só. Daí você Agora imagina quem tá no restaura. reset e fazer... Não, gente, esse povo vai sair voando. Essas águias aqui eu vou ser todo levantado, não sei nem o que vai acontecer. E é o que eu tava falando, até comentei aqui no comentário, eu falei assim, que quando nós fazemos Yom Kippur, a primeira coisa que nós pensamos quando nós saímos dele é o próximo. Eu saio do Yom Kippur já pensando no próximo Yom Kippur que eu vou fazer. Eu fico ansioso esperando. E você lê os pedidos que você fez, o que você escreveu. Nossa, aí você fala, gente. nossa, já concluiu isso, isso. Mas eu penso assim, eu vou fazer esse pedido aqui pra concluir daqui, às vezes, 3 anos, ou concluir quase lá no próximo Yom Kippur. Gente, passa 2, 3 meses. É uma outra coisa que não aconteceu, mas... passa 2, 3 meses. Tipo, de 40 coisas que você escreveu, eu posso dizer, 95% acontece. Aqui não aconteceu porque talvez não é o tempo, mas é um aceleramento muito É grande. extraordinário, gente. Mas qual foi a área que mais te impactou? A área que mais me impactou foi a área emocional. É? Foi. Gente, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Eu pensava assim, não, gente, já liberei perdão, eu sou profeta, fui levantado há muito tempo profeta. Eu, carregando mágoa de alguém, quando eu entrei nessa janela do Rosh Hashanah, esses 9 dias, esses 10 dias, né, que antecedem o Yom Kippur, gente, Deus me empurrou contra a parede, Deus me macetou e falou assim, Gustavo, você precisa liberar pro perdão fulano de tal. Eu falei assim, não, ele tá brincando comigo. Ele falou isso no primeiro dia. Eu negligenciei isso aí, fingindo que nada, até o dia do Yom Kippur. No dia do Yom Kippur, o Senhor falou assim pra mim, Gustavo, você precisa liberar perdão pro fulano de tal. Eu
Fui lá e mandei mensagem pra alguns amigos meus. Eu falei assim, não, o senhor tá pedindo pra liberar perdão pra um ciclano que fez muito mal pra mim. E eu não vou, eu não sei o que eu faço. Eu fiquei desesperado. Daí esse meu amigo falou assim, não. É o profeta Federico. Aí ele falou assim, não, libera perdão pro fulano de tal. E ele ia falar o quê? Libera perdão. Falei assim, ai meu Deus do céu. Peguei meu celular, fui lá. A apóstola falou assim, gente, se você tiver pra liberar perdão pra alguém, vai, manda uma mensagem hoje, depois você responde. Porque é 25 horas de culto e tem muito confronto. É muito intenso, gente, muito intenso. Então lá no início do Yom Kippur, fui lá e mandei mensagem pra aquele ciclano, escrevi um textão assim e mandei. Falei, tipo assim, eu não tinha nem contato dessa pessoa. Peguei através de um outro amigo em comum, mandei a mensagem e fui assim, descansado, sabe? Sabe como foi muito impactante pra mim? Muitas pessoas pensam assim, nossa, você de certo ficou ansioso esperando a resposta. Não. Porque quando eu mandei, eu senti já que o perdão já tinha sido liberado para mim. Porque eu entendi que não era algo a ver, não tinha, esse negócio do perdão não era sobre o meu relacionamento com aquela pessoa, mas era sobre o meu relacionamento com Deus. Enquanto eu estava disposto a fazer ou me humilhar para desenvolver mais meu relacionamento com Deus. Então eu fui mandar aquela mensagem. Gente, eu chorei tanto. Eu chorei que nem uma criança, parece que um bebezinho recém-nascido que tinha apanhado de soco. Essa é a relação. Apanhado de soco. De soco. Porque, nossa, eu chorei demais. Beleza. Eu vi que essa pessoa tinha respondido. Só que eu falei assim, eu não quero nem saber o que é. Eu vou desenvolver aqui nesse Yom Kippur. Amanhã, quando acabar, eu vou ver. E a gente tava ali na liderança, movimentando os cultos, tava acontecendo. Quando eu entro no WhatsApp, que eu vou clicar ali no negócio da liderança, manda mensagem. Alguém da liderança manda mensagem. Até o grupo da liderança que estava em segundo sobe e o da pessoa que tinha mandado mensagem para mim desce. Acaba que eu clico na mensagem da pessoa. E eu falei assim, ai, não acredito, agora eu visualizei. Daí eu fui lá ler o texto. Sabe o que estava escrito lá? A pessoa falou assim, que é isso, Gustavo? Não só eu te perdoo, que eu estava pedindo perdão, eu não só te perdoo, mas eu também peço perdão. Gente, aquilo lá me confrontou demais. Aquilo lá mexeu comigo. Eu falei assim, Senhor, o Senhor é realmente Deus. E eu comecei a falar assim, Senhor, eu não sabia que o perdão era algo tão especial. Eu não sabia que o perdão era algo tão relevante. Eu não sabia que isso ia mexer tanto comigo. Eu liberei perdão para essa pessoa. Eu já desejei que essa pessoa morresse, só pra vocês terem noção. Eu sempre falo, essa pessoa foi a pessoa que eu já mais odiei na minha vida. Uau. Na minha vida. Eu mandei mensagem pra essa pessoa pedindo perdão. E essa pessoa não só liberou perdão pra minha vida, mas ela também falou assim, me perdoa. Uau. E quando essa pessoa falou me perdoa, eu falei assim, aqui tem uma intervenção divina, porque isso aqui não tem como acontecer. Sabe o que eu vi ali? Uma anulação de sentença. Porque eu pensei assim, essa pessoa pode mandar os textos que for, ela pode me humilhar, ela pode pegar esse texto e mandar pra todo mundo. Eu tava despreocupado, sabe por quê? Aquilo me falava tanto sobre o relacionamento com Deus, e quando eu tava disposto por Ele, eu tava descansado. Aquela pessoa podia pegar e fazer o que ela quiser com aquele texto. Mas sabe o que ela fez? Ela pegou, ela pediu perdão. Ali eu vi o Senhor colocando na mão dele, falando assim, Gustavo, eu zelo por você, eu cuido de você, eu tenho com você algo muito mais profundo que uma humilhação que você passa, um processo que você passa. Então a minha área financeira foi absurdamente tocada, né? Como eu disse para vocês, mais de 40 vezes. Minha área intelectual foi muito tocada, todas as minhas áreas foram muito tocadas. E assim, é surpreendente, né? O que você ofertou na primeira e depois você vai ofertar, depois abre a sua mentalidade assim, quebra toda a escassez também, né? Toda escassez. É uma quebra de escassez muito grande. Você sabe o que é? Ó, desde já, ainda tem um tempo até o Yom Kippur, a gente fica tão ansioso, a gente já começa a construir aquilo que a gente vai ofertar pro Senhor. A gente fala, Senhor, o que o Senhor quer que a gente oferta? Senhor, o que... Não, eu faço o Yom Kippur hoje... Eu coloquei o link, gente, do grupo do Yom Kippur lá no Global pra vocês verem, tá? Não, gente, sabe o que é interessante? Você tá aqui fazendo o Yom Kippur desse ano e você já escreve aqui a oferta do ano que vem. Você já tá assim. Eu faço assim, eu já escrevo a oferta do ano que vem. E sabe o que acontece? O Senhor me surpreende. É uma oferta maior do que aquela que eu tinha escrito. Sim. Sempre é assim. Sabe o que é isso? O Senhor, ele vem, ele quebra todo o paradigma, ele quebra todo o tabu, ele quebra toda a escassez. Ele, assim, ele constrange, ele confronta. E é muito interessante, gente. Eu recomendo que vocês todos façam, mas Yom Kippur eu gosto de dizer uma coisa. É um jejum que você não tem como dar um jeitinho brasileiro, como se diz. Não tem dessa. Você não pode fazer do qualquer jeito. Não tem como fazer de qualquer jeito, você tem que fazer certinho. Exatamente como é. Pra romper tem que fazer certinho. É algo vivo demais. É um jejum assim intenso demais. Eu recomendo que todos vocês façam, amém? Pode finalizar, pode Oh, meu Deus. abençoar eles. Amém, então. Pessoal,
eu quero poder orar. Posso poder orar por eles? Em nome de Jesus? Pode orar. Quero poder orar por vocês. Eu quero declarar em nome de Jesus que todos vocês entram debaixo agora dessa atmosfera de perdão. Já entram debaixo dessa atmosfera do Yom Kippur. Eu quero declarar em nome de Jesus que vocês vão acessar algo sobrenatural através desse Yom Kippur. Feche seus olhos em nome de Jesus. Bondoso Deus, bondoso Pai, Senhor Jesus, doce amoroso Espírito Santo. Pai, eu me diante da tua doce amorosa presença, Pai, apresentar a vida de cada um dos teus filhos. Pai, que dessa mesma atmosfera que o Senhor nos dá o desfrute, Espírito Santo, de experimentar. Pai, eu declaro uma anulação de sentença, eu declaro um dia de perdão, eu declaro que o Senhor toque em todas as áreas da vida dos teus filhos, bem como o Senhor faz conosco. Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor anula tudo aquilo que vem, Pai, trazendo como obstáculo, Pai, trazendo como desculpa, trazendo empecilho na vida do coração dos teus filhos, Espírito Santo, e leva eles ao mais profundo, Pai, da tua presença, através do Yom Kippur. Eu declaro, Pai, que todo esse período de Yom Kippur, Pai, todo esse período que constrói, Pai, em nome de Jesus, esse período de jejum, eu declaro, Pai, que vai, em nome de Jesus, confrontar a alma, a mente, o corpo e o espírito dos teus filhos. Eu declaro que em todas as áreas os teus filhos vão ser tocados, mexidos, chacoalhados, transformados e restaurados. É em nome de Jesus que eu declaro que cada um dos teus filhos já entra debaixo dessa atmosfera, Pai, sobrenatural, e já começa a pedir assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu apresente no teu altar? O que o Senhor quer que eu apresente no teu altar? Me faça o teu sacerdote, Pai, e me leva a apresentar, Pai, arabastura que chega lá e a secada dan, uma boa oferta diante do teu altar. Em nome de Jesus que eu declaro todas estas coisas, e que cada um de vocês tenha um dia abençoado, cheio e repleto das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.